Olá, amados em Cristo Jesus, que a paz do Senhor nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração. Eu sou o Ângelo Pedro e estou aqui para anunciar a palavra de Deus ao teu coração, trazendo aí as boas novas de salvação e levando você ao conhecimento daquilo que a palavra do Senhor nos ensina e que Deus revela a nós por meio da sua palavra. E o objetivo de falar aqui com você por meio desse vídeo é levar você a se preparar para as bodas do Cordeiro. Nós sabemos, amados, que está muito prestes de Jesus voltar, os acontecimentos que a gente percebe aí ocorrendo no mundo todo, essa situação que nós enfrentamos, essa calamidade, é de dar medo, a violência aumentando cada dia mais, e tudo isso nos aponta para o fim. E um dos maiores sinais a qual estamos prestes do fim é a apostasia da fé. Nós vemos hoje pessoas que se diz cristãos apostatando a sua fé, seguindo ensinos de demônio. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele deixa bem claro isso daí, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé por dar ouvidos a ensinos de demônio. E isso tem acontecido na igreja, tem acontecido aí no meio do povo cristão. Nós vemos cantores gospel se envolvendo com coisas mundanas, pregadores, pastores apostatando a fé, e enfim, tá uma bagunça, e tudo isso daí nos aponta para o fim. Pessoas deixando de frequentar as igrejas, pessoas deixando de ouvir a palavra, outros afastando, enfim, tá uma bagunça, e tudo isso é o começo do fim, como Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 24, que era necessário isso acontecer, Mas o foco aqui é despertar você para uma realidade. A Bíblia diz assim que as bodas do Cordeiro já está preparada, A festa do casamento já está preparada. E a palavra de Deus, ela vem colocando aí a igreja como a noiva do Senhor Jesus Cristo. E é sobre esse casamento que eu quero falar, sobre as bodas do Cordeiro, sobre como nos preparar para as bodas do Cordeiro. Observe que uma noiva, quando está prestes o casamento dela ali, ela se prepara, ela se preocupa com aquilo, O noivo também se preocupa para estarem prontos para o casamento. E a igreja precisa se preocupar, se preparar para o casamento com o Senhor Jesus, para as bodas do Cordeiro. E eu quero usar como texto base aqui para aquilo que eu vou falar com você, Apocalipse capítulo de número 19, versículo 6 ao versículo 9, que vem dizendo assim, E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amados, aqui a palavra vem falando que as bodas já estão prontas, já estão preparadas, Ou seja, tudo já está pronto para a festa do casamento. E a igreja é a noiva, como nós vimos aqui no versículo 7, A esposa, a noiva ou esposa, vem significando a mesma coisa. O hebraico, ele traduz a palavra noiva como esposa. E o que eu quero levar você a pensar aqui neste momento é sobre a cerimônia de um casamento. Observe que a palavra noiva, ela vem falando aí de uma mulher comprometida, ela vem falando aí de uma mulher recém-casada. Então a igreja como noiva é
a igreja, o corpo da igreja, os cristãos ali comprometido com o Senhor Jesus, aquela pessoa que é comprometida, que é fiel ao Senhor Jesus. E numa cerimônia de casamento, o que é mais focado ali é a noiva. A atenção toda, né, é voltada para a noiva. Quando alguém vai comentar sobre um casamento, né, a primeira pergunta que surge ali é: e a noiva, como que ela estava? Né, como era o vestido da noiva? Essas são as primeiras perguntas que surgem, porque a atenção é voltada toda para a noiva. E o que eu quero dizer com isso daí para você? O céu está com a atenção toda voltada para a igreja, porque as bodas do Cordeiro já está pronta e a festa do casamento já está pronta. O céu todo está com a atenção voltada para a igreja. E para nós entendermos melhor isso daí, nós precisamos entrar agora dentro de um contexto cultural bíblico, para nós entendermos alguns pontos sobre esse casamento, sobre a igreja e o Senhor Jesus Cristo, ou seja, a noiva e o noivo. Vamos olhar aqui para a tradição de um casamento hebraico, porque a Bíblia ela foi escrita num contexto hebraico, num contexto judaico, né? Então vamos olhar aqui para um casamento judaico. Primeiro, este casamento ele era, ou melhor dizendo, este noivado ele era firmado, né, pelos pais dos noivos. Não era ali igual nos dias de hoje, que o rapaz conhece a moça, começam a namorar, depois no meu tempo, né, o rapaz ia lá na casa da noiva, da namorada, pedir ela em namoro para os pais. Hoje já não existe mais isso, né, nos tempos modernos que nós vivemos não tem mais isso, mas no casamento judaico, na tradição judaica ainda é assim. Então os pais formavam ali o casamento, o noivado ali, e aquele casal se tornava comprometido um com o outro. Tanto é que a moça não podia ter um outro relacionamento com outra pessoa e nem o rapaz ter um relacionamento com outra moça também, porque eram agora fiéis uns aos outros, estavam ali ligados um ao outro, né? E se acontecesse aí do rapaz namorar uma outra moça, isso daí já era considerado como adultério. O negócio é sério. Isso mostra para nós a seriedade da igreja também para com Cristo, porque a igreja ela tem que adorar somente ao Senhor Jesus. O cristão ele tem que viver para Jesus, ele tem que viver para o Senhor, né? E hoje nós vemos aí muitos cristãos vivendo de qualquer jeito, fazendo parte das coisas mundanas, fazendo parte do pecado, né? E ainda está querendo ser a noiva de Cristo. Isso está errado, não é assim. É uma seriedade muito grande, as pessoas não têm levado a sério isso. A igreja, como noiva de Cristo, né, mesmo sem ter visto o Senhor Jesus, ela espera por ele, como era o caso ali, como é o caso no casamento judaico. A moça, né, ela espera pelo rapaz, ela espera o momento, e aí então, quando chega perto das bodas, quando chega perto do casamento, o rapaz vai até a casa da noiva buscá-la para a cerimônia de casamento, e é o que vai acontecer com o Senhor Jesus Cristo e a igreja, né? As bodas já estão prontas aqui, tudo preparado, só está faltando agora Jesus vir buscar a sua igreja para este momento, para esta cerimônia de casamento no reino espiritual. E agora, os pais da noiva, durante o processo do noivado ali, os pais da noiva têm a obrigação de falar do noivo para a filha, explicar do noivo para a filha, né? E o mesmo acontece com a igreja, porque Deus traz a revelação por meio da sua palavra, explicando quem é Jesus, como é o seu filho, né? Deus ele vem nos preparando, amados, tanto é que ele mandou o Espírito Santo para preparar a igreja para este momento. Observe aqui um exemplo do servo de Abraão, quando Abraão mandou ele ir buscar uma esposa para Isaac. O servo de Abraão não sabia quem era a esposa, quem era a moça. Ele foi na direção de Deus, Deus preparou tudo, nós vemos isso daí na palavra do Senhor,
né? Ele soube quem era a moça que Deus preparou para Isaac, e no caminho de volta ele veio ali explicando para a moça, falando de Isaac, quem era Isaac, como que ele era. Ele veio deixando Rebeca por dentro de tudo que Isaac era. O mesmo processo o Espírito Santo faz na nossa vida. Observe que quando a Rebeca avistou Isaac de longe, ela já desceu do cavalo, porque ela sabia que era aquele ali o pretendente, o noivo, o marido dela. Ela já sabia, porque o servo de Abraão deixou Rebeca muito bem informada. O mesmo processo o Espírito Santo faz na igreja. Ele deixa a igreja muito bem informada de quem é o Senhor Jesus. Você nunca viu Jesus, você não viu Jesus pessoalmente, mas o Espírito Santo revela para você como ele é, o que ele gosta, o que ele quer, o que ele espera da igreja. O Espírito Santo traz esse processo, faz esse processo na igreja. E como a igreja vai se preparar então para o casamento? O casamento entre a igreja e o Senhor Jesus ainda não foi consumado. Nós estamos aí num período de noivado, por isso que a igreja é considerada como a noiva, porque o casamento ainda não foi consumado. E por isso a igreja deve viver como a noiva comprometida ou prometida, ao seu futuro noivo. Nós precisamos viver dessa forma, amados. Os cristãos hoje têm perdido esse foco. A igreja hoje não está mais olhando para esse momento, e está afastando. Por isso que muitos têm apostatado da fé. E até Jesus vir buscar a igreja, nós precisamos passar por um processo de preparação. E como é esse processo? Como nós vamos entender o processo de preparação? Eu quero levar você a pensar aqui junto comigo na história de Esther. Esther, ela foi uma moça hebreia, e foi chamada para estar à casa do rei, para ser preparada ali, para ser uma escolhida para ser rainha da Pérsia, rainha juntamente com o rei. E isso daí vem ilustrando muito bem o processo da igreja também. Observem que nós fomos chamados, você, meu irmão que está ouvindo essa mensagem, minha irmã, você foi chamada para se apresentar diante do rei. E isso daí é algo que você tem que começar a valorizar. O processo ali era o que? A moça ficava ali na casa do rei, onde só tinha mulheres, num harém, e onde só tinha mulheres, tinha ali os camareiros que cuidavam das mulheres, que ensinava elas, preparava elas para se apresentar ao rei. E esse processo a igreja passa também. Qual é a casa do rei aqui? Qual é o harém, do rei celestial? É a igreja, é o salão onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Ali é um processo de purificação, é um processo de transformação. E Esther, se você olhar lá no capítulo 2 do livro de Esther, no versículo 12, fala assim, que ela foi preparada por um período de 12 meses. Foi 6 meses com óleo e mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação da mulher. E tudo isso daí era para quê? Para haver um processo de embelezamento nas mulheres, para que elas se apresentassem ao rei. E como era esse processo aí? Primeiro, as mulheres faziam ali um buraco no chão, e colocava ali alguns carvão, e ali elas ateavam fogo naquele carvão e pegava ali o óleo aromatizado com algumas fragrâncias ali, tipo o sândalo, o cravo, mirra, a rosa, colocava dentro de um incensário cosmético que era aquecido ali naquele fogo que ela fazia no chão. E ali então ela se abaixava em cima daquele incensário ali, nua. Ela se despia da sua roupa e com a sua túnica, ela cobria da cabeça até os seus pés ali e agachava em cima daquele incensário, e conforme ela ia transpirando, seus poros abertos ali, começava a absorver aquela fragrância de óleo, e isso daí trazia para a pele dela um processo de transformação, ela saía dali perfumada, e é isso daí
o que a igreja precisa fazer também. Essa preparação aí era para fazer com que a moça deixava de ser plebeia, né, e passava ali a se tornar uma princesa, aprendia a se tornar uma princesa. E isso daí fazia com que ela tivesse ali a pele, o cabelo, o cheiro e o comportamento de uma futura rainha. Amados, o processo de embelezamento da igreja, o processo de purificação da igreja, vem trazendo também para nós, né, essa essência, essa beleza. E esse processo é a base de óleo e mirra também. O que representa esse óleo e essa mirra? É a unção de Deus sobre a vida do cristão, é a unção de Deus sobre a nossa vida. E o que é unção então? Há muitas pessoas que fazem até piadinhas sobre isso daí. É que uns são e outros não. Amados, nós precisamos deixar de brincar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo sério. A unção de Deus é a capacitação que Deus nos dá para realizar algo para Ele. Deus nos chamou, Deus vai nos capacitar, assim como as moças eram preparadas com esse óleo, essa mirra ali, para se apresentar diante de Deus. A unção de Deus, ela nos capacita também para realizar algo para Ele e nos apresentarmos diante dele como a noiva perfumada, a noiva embelezada. A unção de Deus é justamente isso, a capacitação. Jesus, ele usa como exemplo ali sobre a parábola das 10 virgens, ele usa o azeite como o símbolo de preparação, não a pureza da moça, a virgindade da moça. Não é isso daí que Jesus está focando, não. É o azeite. Observa que ele fala que 5 tinha azeite com sobra e 5 ficaram sem azeite. Então o que a igreja precisa é passar pelo processo, de embelezamento no azeite, na unção de Deus, na capacitação que Deus nos dá. Você tem que fazer isso daí. Hoje muitas pessoas estão deixando de lado, a obra de Deus, estão focadas em si. Isso é perigoso, irmão, amados. A igreja como noiva tem que passar por esse processo também de embelezamento, para se apresentar diante do rei. Interessante que na época de Esther, a moça só podia apresentar diante do rei quando ela era chamada. Observe que no momento certo, Jesus Cristo, como o noivo, como o rei dos reis, ele vai chamar a igreja, ele vai vir buscar a igreja. E quando a moça, ela era chamada para se apresentar diante do rei, dava-se então tudo o que ela queria ali, joias, presentes, roupas, tudo que ela escolhesse ali era para ela, se apresentar diante do rei. E aquilo que ela usava ali ficava para ela então. Agora, na história de Esther foi algo marcante, algo diferente, porque quando o rei chamou Esther, ela não quis as joias, ela não quis ali as vestimentas reais. Esther, ela se apresentou diante do rei com a sua beleza natural e com o seu caráter. O que eu quero dizer com isso daí? Hoje a igreja está muito focada nas coisas materiais. A igreja está muito focada em valores materiais. E amados, a beleza da igreja não está em coisas materiais, em riquezas. Isso daí não é belo aos olhos de Deus. A beleza da igreja está num caráter cristão. Infelizmente hoje muitos crentes têm perdido este caráter, têm dado um mau testemunho, têm sido má influência. Então a beleza da igreja está no caráter cristão. Observe que o apóstolo Pedro, quando ele quis explicar sobre a beleza da mulher, ele falou assim, olha, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 3 até o 6, ele vem falando ali que a beleza da mulher não está no frisado de cabelo, não está nos seus aparatos, não está nas joias, não está nas suas vestimentas. A beleza da mulher está em um espírito manso
e tranquilo. A igreja tem que ter este caráter, a igreja, o cristão tem que ter esta beleza, né? Um espírito manso e tranquilo. A igreja do Senhor, ela não pode de maneira alguma estar apegada às riquezas deste mundo, irmãos. Isso daí nunca vai mostrar grau de espiritualidade, muito pelo contrário. A beleza que Deus foca no cristão é uma beleza interna, é uma beleza do Espírito, né? Quando a noiva, quando a igreja chegar aos céus, ela tem que se mostrar ali radiante em sua glória, não radiante em riqueza. Ela tem que mostrar ali a beleza dela em sua glória. Ela em si mesma já se enfeitou, já está se preparando para a cerimônia do casamento com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que houver algum defeito em nós, eu quero que você entenda bem isso, mesmo que houver algum defeito em nós, se permanecermos fiéis ao Senhor, no tribunal de Cristo, quando a igreja, quando o cristão passar pelo tribunal de Cristo, toda mácula, toda ruga que houver nele será removida, e ele será ali uma noiva, um cristão, preparado, e depois desse processo aí, a noiva, a igreja estará pronta para voltar à terra como noivo e para reinar com Cristo em glória por um período de 1000 anos. E a palavra de Deus vem falando aqui no versículo de número 9 sobre os convidados. Olha só, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Está falando de convidados, aqueles que são chamados. E quem são esses convidados? Quem são esses chamados? Muitas pessoas podem até pensar, é a igreja. Não, não é a igreja. A noiva, ela nunca é convidada para o seu próprio casamento. Então não é a igreja que é os convidados para as bodas. E quem são então esses convidados? São os fiéis lá do Antigo Testamento e são os fiéis da grande tribulação. Ah, Pedro, mas então quer dizer que vai haver aí uma diferença no reino celestial? A igreja vai ser diferente dos lá do Antigo Testamento e dos da grande tribulação? Durante o período do reinado de Cristo, que será um período de 1000 anos, sim, haverá essa diferença. Mas depois na eternidade, todos serão iguais. Observe que a palavra de Deus fala assim que no período do milênio, Satanás ele será preso e Jesus reinará juntamente com a igreja. Mas depois do 1000 anos, depois do milênio, Satanás ele será solto. E ali então ele tentará alguns, A Bíblia diz aqui em Apocalipse, ele tentará alguns. E quem vai ser esses alguns que Satanás vai tentar? A igreja? Não, de maneira alguma. A igreja é agora a noiva fiel, é a esposa. Então Satanás não vai tentar a igreja, mas vai tentar os convidados, Aqueles lá da grande tribulação, aqueles lá do Antigo Testamento, são esses que serão tentados por Satanás. Aí então depois Satanás será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, a separação eterna de Deus para toda a eternidade. E aqueles que permanecerem fiéis, que não foram tentados, que venceram a tentação de Satanás depois do milênio, esses então entrarão para a eternidade, todos iguais. Aí será os do Antigo Testamento, da grande tribulação, a noiva, todos iguais diante de Deus. Então o que eu quero que você reflita sobre isso daí é como está a sua preparação, que tipo de noiva você está sendo para Cristo. A igreja precisa se purificar, precisa se preparar. Nós precisamos deixar o cheiro mundano. Nós precisamos nos purificar disso daí, de todo o cheiro mundano, de todos os prazeres da carne. Precisamos nos purificar do orgulho, do egoísmo, para sermos a verdadeira noiva de Cristo. Infelizmente, muitos não querem passar por esse processo de transformação.
né? As pessoas não querem ser transformadas. E para aqueles que não querem ser transformados, eles serão esquecidos, né? Eu quero levar você a pensar aqui o seguinte: você teria prazer de conviver com uma pessoa de má reputação? Você teria prazer, né, de viver, ficar junto com uma pessoa que tem uma má reputação? Nós não queremos isso, irmãos. Não queremos isso para nós. Agora eu gostaria que você pensasse o seguinte: que reputação é a sua diante de Deus? Como noiva, nós temos que amar o noivo, temos que amar ao Senhor Jesus Cristo, ter um compromisso sério com Ele. A igreja precisa se alegrar em Jesus Cristo, ter prazer em Jesus Cristo. Eu quero dizer aqui que lá na época de Esther não era fácil para as moças ali na Pérsia passar por aquele processo de purificação, de embelezamento. Mas era necessário. Para ela se apresentar diante do rei, ela tinha que passar por aquele processo. E eu quero dizer para você também que para você se apresentar diante do rei como noiva fiel, você tem que passar por esse processo. Você tem que deixar de lado o cheiro do mundo, os prazeres da carne, o orgulho, o egoísmo, né? Você tem que deixar de lado a falta de perdão, para que você esteja preparada, para que você esteja embelezada para se apresentar diante do rei, diante do noivo. Se você gostou dessa mensagem, se esta palavra falou ao teu coração, trouxe conhecimentos para você, então se inscreva no canal, deixe aí o seu like, ative aí o sininho de notificação para quando uma mensagem for publicada você ser notificado. Compartilhe este vídeo aí com seus amigos, divulgue para que este canal cresça e assim a palavra de Deus vai sendo anunciada a todos os corações. Deus te abençoe em nome de Jesus, conto com você e estamos juntos.